Bom, a Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba, ela foi criada para poder proteger o último fragmento de floresta com as características da nossa aqui, né? Que é uma floresta estacional semidecídua, que dentro do estado do Rio de Janeiro quase não existe mais, principalmente o fragmento do tamanho do nosso. Então a INEA criou essa logo, que tem tudo a ver que é floresta e recursos hídricos, porque na realidade a nossa floresta é como se ela fosse uma ilha, é cercada de água por todos os lados. Então, antigamente ela era conhecida como Mata do Carvão. Aqui, quando eu chegava para trabalhar na fiscalização, a gente tinha que perguntar onde que é a Mata do Carvão, todo mundo sabia. Mas aí, esse nome pejorativo não poderia continuar com a criação da unidade, né? Então, escolheu-se a Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba, Conservação do Estado, uma das mais restritivas. Aqui quase nada se pode fazer, por conta das condições que estavam na época, né? Estava bem complicado. Essa porção de floresta que é cercada de água, os alunos às vezes falam que assim, ela tem campo de futebol. É um campo de futebol. Aqui é a vegetação de taboa, que é uma vegetação invasora, que não deveria estar aqui, e está exatamente porque o homem, ele descarta o agrotóxico, ele descarta o esgoto, tudo que não pode colocar vem para dentro da unidade e acabou surgindo o tabual. O tabual hoje em dia, para nós, ele nativizou-se, porque ele tem várias vantagens para a gente aqui. Hoje em dia, as pessoas não conseguem mais navegar. Enquanto não há navegação, a retirada de madeira ficou mais complicada. Apesar de que eu peguei muitos arrastos aqui. O que são arrastos? Eles saíam de barcos aqui das beiras e iam abrindo caminho com o barco e tirando a vegetação de taboa para fazer um caminho para arrastar a madeira lá de dentro cá para fora. Isso eu cheguei a pegar uns 3 arrastos quando eu comecei a trabalhar aqui. Aí foi parando, eles vendo que tem fiscalização, tem controle, pararam de fazer arrastos, que devia ser uma coisa custosa, muito demorada, e a gente estava dando prejuízo para eles também, porque estava pegando os barcos. Ela para ser criada, ela tinha que ser importante. Por ser o maior e último remanescente de mata estacional semidecida da região nordeste do estado do Rio, ganhou-se um ponto para a implantação da unidade. Mata estacional semidecida. Em um período do ano que vai de junho a setembro, mais ou menos, que é o período da seca, está tudo muito seco, não tem chuva, e coincide também com a queima da infeliz da cana, ou da feliz da cana. Então, esse maior e último remanescente, ele permanece e ele é muito importante, porque nesse período a nossa floresta solta a maioria das folhas dela, 70% mais ou menos, ela solta de folhas e ela se alimenta menos. A gente sabe que o lençol freático alimenta, né, fonte de energia para as florestas e tudo mais, e as outras árvorezinhas vão surgir. Ela possui 3.260 hectares de topografia plana. Isso aí também é um diferencial, e foi por conta de ter a topografia plana que se ganhou mais um ponto para a criação da unidade. A gente vê quando a gente sai por aí, né, que tem de fragmento de floresta, está no morro, no topo do morro, nas encostas. Aqui não, ela é plana, conhecida, levando a denominação de mata de tabuleiro, e é um tabuleiro costeiro. Ela passou a ser internacionalmente conhecida por esse programa, Homem e Biosfera da Unesco. Só a partir daí é que se pôde criar a unidade de conservação. E ficou caracterizada como uma zona núcleo da reserva da Biosfera da Mata Atlântica. E assim passou para as mãos do INEA para criar a unidade de conservação. Mas isso não foi só esse reconhecimento, ele foi feito
a partir dos ambientalistas, dos pesquisadores que vinham aqui e que viam a situação em que se encontrava nessa floresta, totalmente abandonada, sem nenhum tipo de proteção. Eu já trabalhava aqui na fiscalização de crimes ambientais, mas eu não estava aqui todos os dias, eu estava no norte, no noroeste, em tudo quanto é lugar. E eu via também como que era a situação. Como que o INEA faz? Quando caracterizou tal, vamos criar uma unidade. Dentro do mapa do estado do Rio de Janeiro, aqui estamos nós. Esse pontinho pequenininho na região nordeste do estado do Rio de Janeiro. Ampliando, esse é o fragmento de floresta existente. Essa parte aqui, né? Muito recortada, porque vivia na mão de particulares. Tinham donos, essas terras tinham um dono, e as terras eram vendidas. Constava na escritura deles as águas, a floresta, os brejos, constava tudo, né? Na escritura de seu maneiro era tudo. Então, eles se sentiam donos, só eles, né, que poderiam utilizar. E a realidade não é essa. Então, uma floresta cheia de recortes. E esses recortes serviam para a implantação de pastagem, a implantação da lavoura canavieira, que era o mais abundante no entorno da unidade toda. A nossa unidade, a parte de floresta, é toda cercada de água. Em alguns momentos intermitente, você não vê. Nesse período, está lá onde passa um filete, mas não tem uma gota d'água. Não tem, porque não está ali, tem que chover, tem que crescer bastante. Isso aqui é uma nascente. Essa nascente hoje ela está toda replantada. Mais para frente eu conto. Mas fazem ligações, tá vendo? Em certos momentos isso aqui vem aqui desse brejo, que a gente chama de brejo da floresta. Do lado de lá onde vocês viram aquela entrada inicial, tem uma garganta grandona que vai de água para dentro da floresta. Aqui tem uma outra menor, a gargantinha. Então é água por todos os lados. Ela surgiu entre dois brejos. Aqui do lado oeste é o brejo da cobiça, que é essa área que é conhecida como cobiça. Do lado de lá é o brejo da floresta, do outro lado, né? E aqui na ponta dizem que existia o Largo do Arroz. O Largo do Arroz era um lugar onde se plantava arroz, uma área muito úmida. Eu não cheguei a presenciar o Largo do Arroz, ele já estava bem degradado, porque cidadão que não tinha uma gota dentro de casa, eles achavam que eles poderiam meter uma máquina, emitiam, abriam um caminho e levavam a água até as suas propriedades. Então um fazia, outro fazia, não tinha fiscalização suficiente, não podia estar em tudo quanto é lugar. O Largo do Arroz ele hoje não existe mais. Entre as décadas de 60 e 80, aquele apelido lá da frente, Mata do Carvão, ele se confirmou. Dos 6.000 hectares de mata, restaram apenas 3.000. Hoje, a gente administra aproximadamente 1.200 hectares de mata nativa, fora o reflorestamento que entra aí com mais uma área bem boa. E assim o INEA faz. Pega uma imagem de satélite, lá está a floresta da estação ecológica, os recursos hídricos, amarelinho, olha aí, nós cercados de água por todos os lados. E temos uma zona de amortecimento, que é essa linha imaginária azul. Nós que trabalhamos aqui sabemos onde ela está e como lidar com ela. Ela tem vários recortes. Por quê? Tem muito adensamento de população aqui. E fica difícil a gente lidar com as situações quando você está em conflito com o povo. Então, essa zona de amortecimento, ela é uma zona tampão de proteção da unidade, das águas e das florestas. Se um cidadão quiser colocar aqui uma fábrica de suco, ele vai na superintendência do INEA Campos e pede para abrir o processo para ele ter a sua fábrica de suco. Ele pode? Pode. Vai receber uma licença de instalação, uma LO de operação, ele vai receber. Só que nós, como ele ficou dentro do nosso amortecimento, vamos receber esse processo para acompanhar a implantação. Porque às vezes o cara está lá, vai implantar,
sempre fica uma etapa faltando. Etapas importantes para que não aconteça nenhum impacto maior nas nossas águas ou na nossa floresta. Então a gente acompanha, olha, faltou o seu tanque de decantação, faltou aqui, está faltando porque está carregando para outro lugar e tal. Então a gente tem que estar vigilante e acompanhando esse processo. E essa zona de amortecimento nossa, ela pega 3 comunidades. O Vilão, é um adensamentozinho populacional, pega o Nova Belém, que é o Carrapato, e pega aqui a comunidade da Coreia. Ela foi criada em dezembro de 2002 através de um decreto de conformidade com essa bendita lei, que é a Lei Federal 9.985, que é o SNUC, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Sem essa lei, nós não teríamos como administrar as unidades, é uma lei federal. E o Estado está movimentando o SEUC, que é uma copia-cola do SNUC, só tirando algumas, por exemplo, eu não gostei, tirando a categoria de estação ecológica. Tira a categoria de estação ecológica, mas isso ainda não foi batido, martelo. E nós poderemos nos adequar para passar a ser uma reserva biológica, né, que é o que está mais próximo, ou poderíamos passar para a mão da Prefeitura Municipal de São Francisco de Itabapoana, que não é viável. Né? A gente sabe que as prefeituras trabalham muito com as políticas, e as políticas elas fazem uma porção de coisas para favorecer uns e outros, e é complicado. Mas isso é uma pergunta. Tem possibilidade de passar para uma de alguma instituição privada? Pela lei, pelo SEUC, eles lá colocaram, ela pode ser recategorizada como uma reserva ou pode passar para a mão da Secretaria do município, Secretaria de Meio Ambiente do município. Mas como ainda não foi batido o martelo definitivamente, são coisas que podem mudar. Inclusive, o legal no SEUC é que eles abrem definitivamente concurso público para guarda-parque. Isso é maravilhoso. Porque nós tivemos um concurso público em 2012, mas foi um concurso temporário, ele durou 5 anos. Aí depois que você está com aquele pessoal todo preparado e eram técnicos, o concurso era nível de ensino médio. Mas a grande maioria do pessoal que tinha terceiro grau, que gostava da área ambiental, que queria entrar, meteu o pé. Então eram muitos biólogos, veterinário, eu tinha advogado, eu tinha um bocado de gente, eram 8. No final do concurso, depois dos 5 anos, infelizmente o governo do estado não quis efetivá-los, que ele podia ter feito isso, efetivado. Não quiseram. Aí passamos para a terceirização. Quando você cai na mão da terceirização, entra quem quer, entra quem o político mandar entrar. Aí a gente vive de indicações políticas, que muitas vezes tem dado problema para caramba. Aqui na nossa mão, mas em outras unidades, tem funcionário que não vai trabalhar, porque o político que indicou disse que ele faz faculdade, não sei aonde, trabalha, mas não sei aonde, e que não tem tempo para trabalhar onde ele foi indicado. Entendeu? Isso é uma realidade que acontece. São chefes que estão passando por isso. Então, ela foi criada através desse decreto, segundo essa lei, e a partir daí nós podemos vir para cá. Com a categoria de estação ecológica, os objetivos são 3: preservação da natureza, a realização de pesquisa científica e a educação ambiental. A educação ambiental é o nosso carro-chefe. Aqui a gente recebe as escolas do município de São Francisco, Campos, São João da Barra, Espírito Santo, até de Minas Gerais já agendaram para vir nos visitar. E é um trabalho de educação ambiental formal. A gente recebe os alunos, diretores, professores das escolas, mas não tem visitação pública. Muita gente quer, mas não permite na categoria de estação ecológica. Preservar a natureza, nós estamos fazendo esse papel maravilhosamente bem, que é com o reflorestamento que está sendo feito pela Ferroporte. Uma compensação ambiental que veio para a gente. Já tivemos outras compensações.
Outras, por exemplo, a da Petrobras, ela implantou a nossa sede. Ela nos deu todo o material da cadeira que vocês estão sentados, tudo. Foi uma compensação ambiental da Petrobras que terminou ano passado. E entra a compensação ambiental da Ferroporte, uma coisa que a gente necessitava demais, que era o reflorestamento. Trabalhando com pesquisa científica, veio pesquisadores de tudo quanto é lugar. Pesquisadores da Emater, junto com a UENF, descobriram que aqui tinha uma abelhinha chamada jataí, pequenininha, que fabrica um mel delicioso, que eu recebi numa garrafinha. E essa abelhinha, ela é muito fácil de você lidar com ela, porque ela não tem ferrão. Então, que coisa maravilhosa, você não precisa se vestir com aquele, eu digo que é um escafandro, que a pessoa fica toda empacotada para mexer com as casas, né? Então, a partir dessa pesquisa, que foi muito legal, nós hoje temos apicultores aqui no entorno. São pessoas que se aliaram à estação ecológica, porque quando nós viemos para cá, gente, era muito não, a gente não era desejado aqui, era uma coisa horrorosa. A partir dessas pesquisas, eles viram que eles têm possibilidade de ganhar, né, para a sua sobrevivência com a apicultura. Outras pesquisas também da Emater, da UENF, conseguiram fazer com que essas pessoas se incorporassem em projetos para recuperação de áreas degradadas, principalmente no entorno dos recursos hídricos. A Emater incentiva, dando dinheiro, dando cerca, dando morão para arame, morão para cerca, e muitos entraram nesse projeto. E outros pesquisadores vieram nos ensinar porque eu agora aqui eu não tenho nenhum técnico, eu sou sozinha na unidade de conservação, não tem técnico. Então, com essas pesquisas, a gente aprende muita coisa para poder melhorar a gestão da unidade de conservação. Esses pesquisadores aqui vieram matar a minha curiosidade. Eu nunca perguntei para o Google como que era o ninho de um papagaio chauá. Vocês já perguntaram? Vocês já viram o ninho de um papagaio chauá? Viram? Como que a gente pode tomar conta de uma coisa que a gente não sabe como que ela vive, os hábitos dela? Então, através dos pesquisadores, eu mesmo capotei todo e fui atrás deles. Descobri que o papagaio chauá, que é uma ave nativa daqui da estação ecológica, ele procura uma árvore morta dentro da floresta, daqui a pouco está procurando dentro do reflorestamento, e ele faz um buraquinho pequenininho, mas pequenininho buraquinho. Gente, como que a papagaia entra aí para colocar os ovos? Como? Mas eles dão um jeito. E o caçador sabe direitinho como que faz. E faz um rapel e leva escadas altas e vai lá e tira para vender o papagaio chauá. Então, a partir daí, nós começamos a monitorar todas as árvores que tem o tal do ninhozinho. Quando a gente anda, os meninos veem, traz o georreferenciamento, a gente coloca no mapa. Fica mais fácil a fiscalização. E as pesquisas são primordiais aqui na unidade. E uma dessas pesquisas foi interessante, que veio uma pesquisadora lá da UFRJ e colocou aqui câmeras trap. Naquela época, a gente não tinha muito conhecimento das câmeras trap. E para atrair os animais, ela colocava bacon, iscas de bacon. Gente, começou a aparecer uma cachorrada das comunidades do entorno. Até para a gente, dependendo da posição do vento, o cheirinho vinha para cá. Então eu falei, até eu estou querendo ir lá. Então eu tive que conversar com a pesquisadora para que ela tirasse as iscas e deixasse que os animais aparecessem normalmente naqueles locais, para que a gente não tivesse a invasão de animais domésticos na unidade. E assim foi feito. Descobrimos o guaxinim, descobrimos o tatu. O guaxinim a gente quase não via. O guaxinim também é chamado mão pelada. A gente sabe que tem aqui, que o plano de manejo diz que tem, mas a gente não tinha visto. O tatu, os gambazinhos. Essa foto aqui deixou a gente intrigado. Sol quente, de dia. Olha isso aqui. O que poderia ser isso? Uma onça. Uma onça. Quando se falou onça,
Os guarda-parques que já eram terceirizados, eu não vou entrar mais na floresta, ficar de cara com onça. Então pedimos à pesquisadora que identificasse, tem nome, a gente tem um nome de dele. Essa é uma imagem que nós conseguimos dela. Depois nós conseguimos essa à noite, ela passando, né, lá no escuridão, o cachorro do mato, os macacos prévios, o tamanduá de colete a gente sempre vê. Aqui não tem tamanduá bandeira, que é mais característica da agricultura, mas o tamanduá de colete tem. E a nossa onça? Para estudar as características disso aqui e saber o que era, ela começou a falar para a gente com relação ao comprimento da cauda, que era do tamanho praticamente do corpo do animal. Então não poderia ser uma onça. Assim ela falou, mas vamos continuar identificando. Veio a pandemia, parou tudo, nós não tínhamos como receber, os meninos quase não iam à floresta também. E quando voltaram as aulas, ficou assim praticamente quase que 2 anos, voltaram as aulas, nós estávamos com a máquina fotográfica possante e o nosso guarda-parque saiu com uma equipe de uma escola que veio para passear na trilha de interpretação ambiental e lá eles deram de cara com a onça. Você vê, uma função de criança e a onça e o guarda-parque, eram 2 guarda-parques, um no início e outro no final da trilha. E agora, o que faz? Aí disse, eu não estava, mas disse que ficou todo mundo paralisado, olhando, ninguém se mexeu, só se ouvia os barulhinhos do celular que faz barulho tirando foto. E aqui está a nossa onça. Um gato, gente, um gato que a gente não sabia que tinha aqui. Ele não consta do nosso plano de manejo, não é uma jaguatirica. Ela é pintadinha jaguatirica, mas ela tem a feição diferente do gato maracajá. O gato maracajá tem a orelhinha arredondada, tem a cauda do tamanho do corpo. E esse aqui, a gente estava em cima da árvore ele ficou, todo mundo fotografou, foi embora e ele ficou lá. E isso aqui foi uma descoberta imensa, o pessoal começou a jogar no Instagram, começou a jogar em tudo quanto foi. E aí o Inéia a ligar para cá, Vânia, vocês têm um gato maracajá, esse animal está ameaçadíssimo de extinção. Eu falei, pois é, nós não sabíamos. Agora, mais proteção ainda, e se ele está aqui, é porque tem, a floresta está protegida. E a partir daí, 1 ano depois, o Inéia me chamou lá no Rio para pegar. Me perguntaram se eu não sei se é macho ou se é fêmea, não tem como, a gente tem que fazer pesquisa para isso, né? Então eles me chamaram dizendo que tinha uma fêmea do gato maracajá que foi encontrada muito debilitada e foi parar na Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro. Depois dela toda pronta, perfeita para soltura, eles me chamaram para pegar e soltar. Aí não sabemos se isso aí é macho ou se é fêmea. Eu sei que eu ainda não vi filhotinho de gato maracajá. Não vi. E os meninos também, que estão mais em contato com a floresta, ainda não vi. Mas já deve ter. Esse dia estava uma brigueirada de 2 na trilha aqui, perto do reflorestamento novo, entrou um grupo de crianças menores, né, que ali a trilha é menor, e 2 gatos maracajá brigando. Não se sabe por causa de quê, mas só trabalhando com educação ambiental, foi um marco nós conseguirmos a implantação de nossa sede, porque nós viemos para cá antes da sede. E a gente já mexia com educação ambiental, então a gente ia até as escolas, com aquela parafernália de uma porção de coisa, uma toyotinha apertada, telão e tudo mais para fazer a apresentação. Hoje, com a nossa sede, as escolas vêm até aqui. E elas têm a oportunidade de visitar a nossa sede, essa estrada da Cobiça que atravessa a floresta, aqui o brejo da Cobiça. E nós temos uma trilha interpretativa do Cachorro do Mato, que fica aqui ao lado do reflorestamento ali, o atual reflorestamento. E temos a trilha interpretativa da Preguiça de Coleira. Essa aqui a gente faz com crianças pequenas e aqui a gente faz com os adultos. Parte dela ela vai margeando
Aqui, essas trilhas foram manejadas pela Estação Ecológica, com o apoio da contratação que o INEA fez na época. Eu digo que são as meninas do uso público. Elas vieram para cá para nos ajudar a fazer esse manejo dessas trilhas e ficaram um bom tempo com a gente trabalhando em educação ambiental. E a nossa sede ficou bem próxima, facilitou os trabalhos de educação ambiental que antes eram feitos lá na Fazenda São Pedro de Alcântara, longe daqui para Dedé. E assim facilitou, daqui desce a pé, atravessa do breve, entra ou aqui ou entra nas duas e ficou bem próximo. Preservando a natureza, a empresa que foi contratada pela Ferroporte, a empresa Acácia Amarela, fazendo os plantios, aqui foi no início. Olha a nossa floresta no período que ela está na deciduidade, soltando as folhas, ela fica feia, ela fica meio amarelada, parece que chamamos com fogo. E aqui já tinha iniciado os plantios nas terras que foram desapropriadas. Aqui uma siriema já desfilando lá no meio do reflorestamento. E o que foi legal, que eu nunca tinha visto um reflorestamento onde vem uma máquina plantar, onde vem um caminhão que vai molhando certinho nos buracos onde tem que molhar. E de primeiro fiquei preocupada porque eu falei assim, poxa, se as máquinas vão trabalhar e o homem? Como é que fica o homem? A gente precisa de mais de parceiros, a gente precisa botar o povo dessas comunidades para trabalhar, porque aumenta o prestígio da unidade de conservação, eles se sentem orgulhosos do que estão fazendo, está entrando dinheiro no bolso deles, né? Então, no começo eu fiquei preocupada por conta do maquinário dar conta de uma coisa, mas vi que para eles também era legal. Já pensou você ter que fazer buraco por buraco para plantar árvores nessa imensidão que já foi feito de reflorestamento? Então, deu certo, está tudo funcionando bem. Aí o INEA, vem e constrói a nossa sede com conceitos sustentáveis. Aí nós temos que vender esse pacote. O que é o conceito sustentável? É você ter uma unidade de conservação que praticamente se mantém o que a natureza nos oferece. O que a natureza oferece? Aqui a gente tem um teto verde, exatamente aqui em cima. Gente, olha o calor dele. Você sai de lá de fora, quando você coloca o pé dentro da unidade, a temperatura é diferente. Porque a construção, aqui em cima nós temos um teto verde, nós temos as paredes verdes, que fazem esse papel também da aclimatação do ambiente, e o tijolo só o cimento, que é um tijolo diferente, é um tijolo que mantém a temperatura amena, bem tranquila. Nessa parede, por exemplo, que não tem parede verde, no caso essas paredes aqui, você bota a mão no tijolo, o tijolo é morninho, hoje está fraco ainda. Agora, se você coloca a mão aqui, você vai sentir a temperatura totalmente diferente, porque aqui tem uma parede verde, que é uma forma, um conceito sustentável também. Aí aqui a gente tem o auditório, centro de visitantes, a parte de escritório, aqui o alojamento dos pesquisadores, aqui o alojamento dos guarda-parques e o estar, e aqui a residência onde eu fico a semana inteira, porque não dá para você ir voltar todo dia de campus, é muito cansativo. E aqui dentro, promovendo a sustentabilidade, a gente tem um biodigestor, faz o processamento da matéria orgânica, passa tudo num sistema anaeróbio, você não vê, você não sente o cheiro, vai passando por vários filtros, entra, e esse aqui é a nossa SEDAI. Ela faz nesse primeiro tanque que tem papiro, aqui embaixo aquela higienização da água normal, de bambu, areia, treta, tudo atravessado. Ela tem uma bomba sapo, que no final é uma bomba de imersão. E depois que o processamento é feito aqui, passa aqui para o tanque de alfaces verdes, alface d'água. E para cá também. Nesse último tanque, a gente tem tilápias. E eu resolvi transformar esse tanque em uma atividade de educação ambiental, para a gente provar que na água, quando ela está bem tratada, do xixi, do cocô,
peixe sobrevive. Esse biodigestor, no final de tudo, ele nos oferece o gás metano. E a gente acende de vez em quando essas tochas para não permitir que o cheiro, ele tenta xixi e cocô. As águas que vêm de lavagem de roupa não vêm para cá, porque ainda não tem o sabão biodegradável aqui para a gente. E as de cozinha vem. A de cozinha vem para cá também. Aqui nós também temos o aerogerador. No município de São Francisco tem uma usina eólica, né, que é energia gerada pelo vento. E quando a gente liga ele rapidinho irriga esse gramado todo com água também do biodigestor. De vez em quando a gente pega a água do biodigestor. Então, a energia gerada pelo vento. A energia solar, esses postos solares, eles são antigos, eles são da época de 2011, assim mais ou menos, não são modernos, são antigos, mas a energia é captada por a placa, vem aqui para dentro desse capacete que tem uma bateria de carro, e a lâmpada de LED acende à noite, mas é fraquinha. Existem muitos postos solares bem mais modernos, com focos maiores. Esse nosso é antigo. A maioria deles não está funcionando. Tem alguns que à noite começam a piscar. O problema maior é fazer a manutenção. Essas baterias não são recarregáveis. Então, acabou a durabilidade delas, é um ano e pouquinho. Acabou, tem que comprar novas. E elas são caras. O vento andou destruindo alguns, o vento e a maresia acabou destruindo alguns braços, tem uns 2 aí sem braços, mas a grande maioria não estava funcionando. Mas que é legal é a energia solar. Se tivesse um modelinho, estava feliz também. Painel solar. Em cima de cada prédio aqui tem um painel desse. Para que isso? Entre o telhado e o forro das casas, tem uma bomba grandona plateada chamada boiler. Esse boiler, ele armazena a água que é esquentada aqui pela placa solar. Gente, e dá super certo. Por quê? A gente não toma banho com a água do chuveiro ligada na energia. Está ligada no boiler. Só que esses boilers, eles precisam muito de manutenção. E aqui está muito zinabre nos encanamentos deles, nas junções, aí de vez em quando um trava, então a gente tem que estar fazendo. E o pior é que dentro aqui do município não tem ninguém que mexa com isso. Às vezes nós é que fazemos a raspagem, a limpeza, cara da jardinagem, para continuar com os boilers funcionando. Também temos os coletores de água de chuva. Essa água de chuva, ela é utilizada, tem duas torres de água lá atrás, e um só recebe a água de chuva, e ela é utilizada para dar descarga nos banheiros daqui. Toda vez que se dá uma descarga no banheiro, essa água vem, sai aqui pelo encanamento, vai lá para trás para a torre, que tem uma bomba que puxa essa água e deixa armazenada na caixa d'água. Tá vendo? Nós estamos utilizando a chuva para dar as descargas no banheiro. Isso é sustentabilidade. O tijolo solo cimento também nunca tinha visto. Às vezes falam assim, mas lá na minha casa tem uma parede dessa de enfeite. Eu falo assim, mas não é com esse tijolo. O tijolo solo cimento, ele é diferente. Ele é isso aqui com 2 buracos, um buraco aqui e outro aqui. Eles foram encaixados um a um em vergalhões. Essa obra aqui era estranha, era tudo vergalhão, aqueles vergalhões tortos. E iam colocando os tijolinhos. E o que ele recebia de cimento que eu via era um copinho de café plástico, um líquido mole, que eu acho que era cimento aguado, bem mole, que era jogado, tinha lá um sistema, entre os vergalhões e os furos dos tijolos. Aqui, entre eles, não tem cimento. Eles eram todos empilhadinhos um em cima do outro. Na primeira semana que fez a primeira parede, que foi ali do guarda-parques, quando nós chegamos aqui na segunda-feira, a parede estava totalmente envergada, torta,
que muito vento. Eu liguei para as arquitetas e falei, ó, a parede que vocês mandaram fazer entortou. Compra rejunte. Só vai rejuntar. Foram rejuntadas todas as paredes, pelo lado de fora e pelo lado de dentro. Acabou o problema. Mas não tem cimento colando o tijolo. Interessante, né? E esse tijolo, ele é um tijolo fresco, ele também mexe com a aclimatação do ambiente. O telhado verde, como já falei para vocês, também faz esse processo de vez em quando. E a parede verde, como eu falei, também entra no processo da sustentabilidade. Isso aqui é uma planta, é um cipó, a tumbérgia, tem uma florescência bem bonita. E quando acabou o projeto de sustentabilidade da unidade, nós vimos que o povo, quando a gente começa a conviver com eles são adoráveis, eu digo que é adorável porque eles não acabou. Boca fogo, tudo, é papel higiênico. Papel higiênico não, porque eles só atraem doença e não sei o que, olha só. Aí eles pegavam e colocavam fogo. Tudo quanto é bicho fogo. Cortavam, às vezes caía a folhinha das árvores, tudo junto com fogo. Nós começamos a mostrar, por conta de um guarda-parque que tinha aqui, da época do concurso, que era possível que essas comunidades começassem a fazer uma compostagem. Hoje o Carrapato faz, hoje o Vilão faz, em algumas casas particulares, outros no terreno do município, que é onde você pega as folhas que você varreu e joga aqui, pequenos galhos mais fininhos, joga aqui. Vai mexendo, de vez em quando choveu, mexe, se não choveu, molha, mexe com assim, se transforma nessa terra preta maravilhosa que a gente penetra, chama de barro, e coloca nos nossos canteiros. Então, foi uma forma também da gente apresentar para as comunidades do entorno um modo de se viver sem estar colocando fogo e tendo uma terra de qualidade. A gente trabalha com lavouras, joga as folhas lá no terreno do seu baldio e deixa lá que ela vai se deteriorar e vai virar uma lama. Bom, é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Aí nossa sede está aqui, a gente está tentando sustentá-la. Nós agora estamos com uns probleminhas, eu até estava preparando tudo para a reunião do conselho, porque a unidade ela recebe uma verba para a sua manutenção. Eu tenho que comprar botijões de gás, eu tenho que consertar um problema que aconteceu na cerca, então eu tenho que ter dinheiro para movimentar isso. Um ar-condicionado está parado, isso aqui está parado. Bom, por conta dos piques de energia da Enel, e ele é novo. A máquina está funcionando perfeitamente, mas a placa foi queimada nesses piques. E olha que aqui a gente não tem tudo desligado. Mas às vezes o pique acontece no momento que você está movimentando. Então a gente tem essa verba. Sendo que às vezes o INEA contrata e essa verba dura lá uma empresa que administra o dinheiro das multas, das compensações que são direcionadas para as unidades. Tem uma empresa que administra e acabou o contrato dessa empresa. Então nós estamos agora desde novembro sem um real, sem jardineiro. O gramado hoje não foi rastreado. Eu que estava molhando aqui um canto, aqui estava molhando no outro canto lá, que está muito quente, muito seco. Se a gente não cuidar, né? Os guarda-parques estão fazendo manutenção das placas de sinalização na rua, no entorno da unidade. E a gente precisa de verba para fazer essas coisas. Aí agora nós estamos nos segurando, fazendo vaquinha e vendo o jardineiro para vir, nós não queremos perdê-lo, porque já tem gente querendo contratá-lo, está com medo de perder, porque trabalhar com um projeto de paisagismo diferenciado, como é o nosso aqui, é complicado. E depois que a pessoa aprendeu, teve que vir uma consultoria para ensinar esse rapaz que entrou. Então, aí a gente não quer perder essa mão de obra. E se vem o outro e pega, a gente fica sem. Então agora tem uns probleminhas. E passo a palavra para ti. Obrigado. Vai, muito obrigada a você. Olha, agradeço muito pela sua apresentação. Eu sou muito suspeito em falar daqui da estação, porque, como a Vânia falou, a empresa com o trabalho, ela
faz um projeto de restauração florestal aqui desde 2015 e a gente está acompanhando o belíssimo trabalho da Vânia. Eu acompanho até antes, né, porque o Vicente sabe muito bem, eu fiz meu mestrado aqui em São Francisco, já conhecia aqui a estação e pretendo finalizar meu doutorado, que eu agora estou retornando, com um projeto aqui na Estação Ecológica Estadual de Guaxinim, aproveitando os conhecimentos que a gente tem sobre o nosso projeto de restauração florestal. Então, vou falar especificamente do que a gente já fez, tá? Mas vocês podem elucidar aí tudo que a Vânia já falou sobre a questão da fauna e pensar que esse projeto de restauração florestal ele está expandindo a área aqui de manejo desses animais, né? Não só da parte florística, mas também os animais eles são móveis, né? Então eles vão acabar tomando conta também dessa área que há um tempo atrás ela era uma área totalmente degradada ou era uma área de plantio de cana ou outras culturas que a gente tem aqui na região. Então, como a Vânia falou, né, a gente está aqui no norte do estado do Rio de Janeiro, uma divisa, o município de São Francisco ela faz divisa com o Espírito Santo, mas a estação ecológica ela fica mais ou menos no centro do município, né, de São Francisco de Tabapuã. Aqui, como a Vânia falou, né, a gente tem a delimitação da estação, a área de mata nativa e aqui a área reflorestada de 2015. Esse polígono que vai até aqui, ele iniciou em 2015. A gente já finalizou o plantio, manutenção e monitoramento, conforme eu expliquei na aula teórica para vocês. E aqui em cima a gente começou mais um reflorestamento recente, que é de 110 hectares. Aqui são 535 hectares, que vai 110 hectares. Tá? Usa o apontador. Ele está funcionando. Tá. Aí na parte de baixo. Onde de baixo? Só puxar. Mas é muito anos. Aí. Então ele vem daqui 535 hectares. Esse polígono e os 110 hectares são esse polígono aqui. Ele é todo faseado, tá? Exatamente para ficar mais fácil para fazer a gestão do plantio, do monitoramento. Então, como eu expliquei para vocês na outra aula, a gente utiliza aqui a resolução 143 do INEA, que essa lei ela permite que a gente faça o plantio, monitoramento e manutenção. E essa resolução ela regulamenta que a gente tenha alguns parâmetros para serem seguidos, aos quais a gente, chegando numa nota entre 8 e 10, ou seja, a gente tem ali uma porcentagem de 20% que é permitido de falha no reflorestamento, porque nós não somos a natureza, mas a gente tenta imitar ela da melhor forma possível. Por isso que a lei do INEA ela deixa aberto 20% para que tenha algumas falhas e que essas falhas é conhecida como que a própria natureza ela vai conseguir recompor aquela falha desde que os outros 80% estejam dentro do que foi estabelecido pelo órgão ambiental. Tá? Então, no campo vocês vão conseguir ver que a floresta está toda tomada, a gente consegue verificar, a gente tem muito efeito de borda. O efeito de borda é o quê? Essas áreas aqui que elas estão desprotegidas, elas sofrem muito com o vento, com a maresia que o mar está por aqui, tá vendo? Ele sofre muito com o spray salino. Então, o plantio aqui nessas bordas, eles não são iguais aos que estão aqui no centro, estão mais protegidos. Eles aqui sofrem bastante com essa interação com o meio externo aqui, com o spray salino, com o vento, com o sol em demasia, mas ele está dentro desses parâmetros ali, dentro dos 20% aceitável pelo órgão ambiental. Então, você vai ver uma mata bem fechada, bem densa aqui,
E aqui para fora, aqui mais na borda, você vai ver ela mais rala, por causa exatamente do efeito de borda que não tem a proteção como aqui dentro tem. Então, isso é bem nítido para a gente, mas a gente sabe que isso é natural e que a natureza ela vai conseguir se recompor de uma forma bem mais lenta do que aqui internamente. Tá? Então, a gente está vendo aqui um polígono dos 535 hectares, ele foi faseado aqui em mais ou menos 50 polígonos, para ficar mais fácil da gente gerenciar o reflorestamento, né, esse plantio, e também fazer o monitoramento, até também fazer as quitações junto ao órgão ambiental. Como eu falei, a gente começou em 2015, né? E aí a gente está dentro da estação ecológica, como a Vânia falou, ela já explicou isso aqui muito bem, como é que foi criada, por que foi criada, qual é o nome da mata aqui, é uma mata de tabuleiro, que é bem conhecida, e aqui no estado o maior fragmento que a gente tem é aqui dentro da estação ecológica, a gente tem 3.260 hectares da estação, mas a mata mesmo a gente tem 1.200 hectares. Então, se vocês perceberem, no primeiro plantio nosso, de 1.200 hectares, a gente conseguiu aumentar em mais 535 hectares da mata, né? Então, é uma restauração que forma uma nova floresta que incrementa ali quase 50% do que já tem de floresta nativa. Não é uma floresta nativa, mas ela ajuda essa floresta nativa a se estabelecer. Então, a gente está criando aí uma extensão da mata nativa para uma mata reflorestada, incrementando em quase 50% do que a gente já tinha de mata. Então aqui só para mostrar, né, mostrar um pouco como é que foi iniciado isso, né, a gente foi 535 hectares, iniciou em 2015, a gente já plantou mais de 1 milhão e 100 mudas durante esse período, nesse reflorestamento de 535 hectares, e para isso a gente teve, com a contratação da Caça Amarela, que é a empresa que faz esse reflorestamento para a gente aqui, essa restauração florestal, eles implementaram um viveiro, né, aqui em São Francisco, não fica aqui dentro da sede, fica um pouco distante. Esse viveiro de mudas ele tinha capacidade para 300 mudas por ano. Tá? Hoje a gente não tem mais esse viveiro, ele foi desativado porque o nosso novo plantio de 110 hectares já foi todo plantado. Atualmente a gente só está apenas fazendo alguns replantios ali de algumas mudas que morreram, que não sobreviveram. E, geralmente dentro de um projeto de reflorestamento, de restauração florestal, cerca de 20% a 30% das mudas plantadas elas não sobrevivem. Então você tem que fazer toda essa recomposição dessas mudas que morreram, né, para poder conseguir ter um plantio total daquela área que foi projetada. Lembrando que a própria legislação ela estabelece que pode ter uma mortalidade ali, até 20% da área pode ter a mortalidade de mudas, desde que a gente, os outros 80%, a gente esteja dentro dos parâmetros estabelecidos pelo órgão ambiental. Tá? Então, a gente tem uma nova área de restauração florestal, que a gente começou no ano passado. Então, são 110 hectares, a gente já fez o plantio de toda a área. Tá? Vocês vão poder ver que ela é mais próxima daqui, ela já é logo aqui embaixo, vocês conseguem descer até a pé. A gente vai fazer de carro para a gente conseguir fazer a área dos 110 hectares, entrar, ver como é que já está, em um ano, como é que vocês vão poder ver o tamanho das mudas, já tem árvores de mais de 3 metros. No período de um ano de restauração, a gente consegue ver uma evolução muito boa na estação. Isso graças à área, né, como ela é uma área que tem um guarda-parque aqui para poder estar ajudando na fiscalização. A Vânia, vira e mexe, está autuando o proprietário que está botando fogo do lado do nosso reflorestamento, pode vir. Esse ano teve uma queimada numa área de cana, foi julho, se eu não me engano, e que alastrou com uma área nossa já, a área que a gente já solicitou quitação pelo órgão ambiental, pegou fogo. Mas recentemente eu fui lá, a área já se estabeleceu de novo. Infelizmente é uma área de borda que já sofria
outros programas externos, foi outubro, né? E aí, essa queimada veio e queimou ali mais ou menos uns 2 ou 3 hectares, se não me engano. Acho que Foi menos? nós fizemos. Bom, enfim, isso acontecia muito mais, né? Hoje em dia, acho que eles estão respeitando mais. Acontecia muito aqui na realidade, do lado oeste da unidade, muito. Aí nós começamos a notificar os proprietários rurais que tinham lavouras agarradas na área de preservação permanente, na faixa de 100 metros do recurso hídrico, que é uma área de proteção da unidade de conservação, e notifiquei e pedi o afastamento das lavouras. Aí, com o afastamento, acabou o problema das queimadas do lado de cá. Agora, do lado de lá, essa queima que teve, ela foi bem afastada da área do reflorestamento. Pegou, como você falou, a borda ali do tabuleiro, mas sabe por quê? Ele colocou fogo lá na cana, bem afastada, mas que fica mais no alto, num dia de domingo, ventando horrores. Uma fagulha. Eu acho que eles estão falando que isso é impossível de acontecer, mas não é possível. O que a gente vê que tem aqui, não tem como falar que não vai acontecer. Enfim, a gente tem esse novo reflorestamento, tem uma placa lá de inauguração do reflorestamento, que tem algumas informações, né? E essa nova área aqui, a gente teve um trabalho bem intenso assim, com o dono da área, que já tinha recebido o dinheiro do Estado para desapropriação, mesmo assim ele não queria sair da área, mas a gente fez um trabalho legal de conscientização, convencimento, a gente foi bem artista, né? A gente fingiu ser uma empresa de consultoria, foi lá, conversou com ele, ele aceitou, mostrou como é que a gente ia fazer, ele foi fazendo assim, faseado também, até para ele poder ter tempo para tirar o gado dele, sem briga, sem nada, deixando bastante área de água para o gado dele poder estar ali fazendo essa alimentação. Eu acho que é importante até assumir um custo maior para poder fazer umas cercas, diversas cercas por tabela, para que ele pudesse aos poucos ir manejando. Assim, foi bem tranquilo, eu achei que ia ser problemático, mas foi bem tranquilo. De vez em quando aparece um gado dele na nossa área ali, mas acabou tendo, a gente não teve prejuízo ainda em relação a isso, não. Acho que o gado dele é bem educado, não pisa nas mudas, não. Então aqui está também, né, da forma que a gente faz, que a gente fez o outro reflorestamento, ele também é faseado, só uma área bem menor, e ele liga também a parte norte da área nativa com a parte porção leste da área reflorestada de 2015, que a gente chama de condomínio, né? E a gente está aqui agora na Antigo, onde fez um corredor que meio que protege, né, ali a parte leste e a parte norte da mata nativa com essa nova restauração. Tá? E essa nova restauração ela começou assim, uma área bem feia, né, bem degradada, e a gente vai mostrar ela para vocês como ela está agora. Ao vivo e Ao vivo, E aí o que uma restauração florestal traz de benefício, né? Vocês verem aqui, ó, a data da 5 de 3 de 2015, foi quando a gente começou a área antiga, bem degradada também, como eu falei, tinha bastante plantio de cana, abacaxi, outras mandioca também tinha bastante. Hoje como ela está? Hoje está melhor, essa foto está viva. Está até melhor, porque sempre está melhor. Então a gente tem aí a redução drástica, né, nessa área que era antigamente degradada. A gente hoje evita aquele carregamento de sedimento para a calha hídrica. A gente também consegue ver o aumento da retenção da água de chuva no solo e, consequentemente, a gente reduz os impactos ambientais de recursos hídricos locais, também ajudando muito a comunidade, né? Porque a gente sabe que a comunidade agricultora utiliza muito
desse corpo hídrico que sai daqui e se encontra com o rio Guaxindiba. A gente tem a recuperação dos valores nutricionais do solo, né, com a decomposição da serra poligeira, diversos benefícios que acontecem aqui em relação ao solo, né, com a parte biológica do solo, a parte física e química também. Aqui só para ilustrar, né, aqui a Wanda vai saber exatamente onde eu estou falando. Essa foto é antiga, tá? Você for ilustrar. Aqui é a parte de reflorestamento também, que terminou em 2020, mas já está bem diferente hoje, 5 anos aí de plantio. Essa área aqui perto de lá onde tem um limoeiro, mano. Sim, tem a saideira também. Tem uma área que tem uma nascente e a gente trouxe um videozinho que eu fiz há um tempo atrás. Acho que se você for andar na seta ali. Os peixinhos. Pode contar para os peixinhos. Tem uma série de peixes aqui. Como a Wanda falou, né? Tem uma área que às vezes não tem água, mas eu fiz esse vídeo aqui, água límpida, com bastante peixe. Uma coisa que a gente não via aqui há muito tempo. O crescimento, né? Com o aumento da vegetação, Proteção dessas dessas nascentes também influencia muito essa restauração florestal. Eu sei que a gente só tem benefício, né? Ao peixe, daqui a pouco vem um outro animal, um mamífero fazer a sua. A água ali, tem um outro animal que vem atrás desse, uma cadeia biológica que pode estar trazendo outras formas de vida aqui para a área de restauração. Essa área aqui, ela também foi restaurada, tá? Ela não era uma área que não tinha vegetação nativa, não. Ela era assim, pelada. a gente chama trilha do limão. É a trilha do limão? A Jussiara adora ir lá. A gente vai lá pegar isso. Olha, ó, é um limoeiro de limão, dá muito limão. Né? Enfim, vamos lá. Aqui também para mostrar que a gente incrementou a área de floresta em mais de 50%, agora com esses 110 hectares. A área de floresta nativa, como a Wanda falou, era 120 hectares. Hoje ela está com quase 200 hectares, considerando esses dois projetos de restauração que a gente está fazendo aqui, que hoje batendo aí 645 hectares. Então é isso, pessoal. Assim, na teoria é isso. Vamos ver na prática o que a gente fez. Acho que é bem mais interessante do que mostrar aqui no computador. Vocês vão ver exatamente. Vive a cores. Exatamente. Vamos ver se a gente dá a sorte de ver um gato maracajá, um cachorro do mar. Uma preguiça outro dia. A Jussiara dá sorte de ver tudo. E Ela vem cachorro toda do mar. semana. Mas ela fica aqui futucando. Ela vem toda semana, ela vê. Eu venho bem menos, né? Mas eu tenho outras atribuições lá no Porto, como coordenador de meio ambiente da Ferroporte. Mas eu adoro vir aqui. Toda vez que eu posso, eu venho, trago o pessoal da própria empresa para vir participar de eventos de educação ambiental. Pelo menos uma vez no ano, né? A gente vem fazer um evento maravilhoso. Fica lotado. Nas trilhas da Ferroporte. O nome do projeto é Nas Trilhas da Ferroporte. Traz os familiares, traz o próprio trabalhador da Ferroporte vem. A gente fica aqui o dia inteiro, faz trilha, conhece o reflorestamento, faz plantio de música. As crianças adoram As crianças participam. E o parque, né? Todo ano a gente faz, a gente adora, eu adoro vir aqui, pretendo vir mais agora por causa do doutorado. E eu vou com certeza estar agregando, pelo menos em conhecimento aqui, um pouquinho mais do nosso reflorestamento. Eu consegui trazer um pouco mais de conhecimento lá com o doutorado lá no Rio. Obrigado. Sempre.